Gênesis, capítulo 40, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mo e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Capítulo 41, a partir do versículo 1, diz assim, ainda de Gênesis: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Então Faraó, muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-nos, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim.
Deus dará a resposta de paz a Faraó. Deus, torna-nos cativos a esta palavra. Deus, que nada em nós venha distrair diante dessa palavra. Não queremos sair daqui os mesmos. Mexem na gente. Toquem, gente. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A história de José entrelaça com a vida de Jesus em alguns aspectos. Nós estamos em uma noite de ceia, e é uma noite em que a gente precisa nos derramar sempre em uma reflexão cristocêntrica que venha, de alguma maneira, nos ajustar à vida de Jesus. E a história de José existe em alguns pontos, alguns entrelaçamentos. Por exemplo, assim como José, ele é traído pelos seus irmãos biológicos, Jesus também foi. Jesus também foi. Assim como José foi vendido por alguém muito próximo, que era o seu irmão, Jesus também foi. Jesus também foi. Assim como José, ele perdoa aqueles que o fizeram mal. Jesus também o faz ali na cruz. Então percebe que existem muitos pontos que se igualam na vida de José e na vida de Jesus. Mas eu penso que a história de José tem algo a nos ensinar. Porque geralmente quando você pensa em José, a primeira coisa que você pensa é em sonho. Sim ou não? Falou de José, você fala de sonho. Mas eu penso que há algo em José que é muito mais significativo do que os sonhos. Eu penso que há algo em José que se destaca. Eu penso que existe algo em José que vai o tornar distinto. Eu penso que existe algo em José, havia algo em José, que será o segredo para levar a ele aonde que ele foi. Eu penso que houve algo em José que foi o segredo determinante para que José se tornasse o que ele se tornou, de conquistar o que ele conquistou. E não é o sonho. O sonho ou os sonhos fazem parte do processo. Mas houve algo na vida de José, que este algo é algo determinante, mudou a história de José. E este algo é aquilo que eu e você precisamos, debaixo da graça de Deus, ter, vivenciar, exercitar isso. Você juntamente comigo lembrará o quanto que este algo se torna importante para nós. Tem muita gente que estão em lugares terríveis, que estão em lugares tenebrosos, porque lhes tem faltado este algo. Eu estou falando a respeito da interpretação. O que vai tornar a vida de José, o que vai conduzir José aonde que ele chegou, foi exatamente o poder da interpretação. Se José não interpretasse, José não teria chegado aonde que ele chegou. Se ele não estivesse interpretado, ele não teria saído da onde que ele saiu. Não basta ter sonhos. Você percebe de que a história de José em Gênesis 37 começa com ele sonhando. Mas o texto fala que enquanto não houve a interpretação, nada mudou.
Você percebe aqui de que houve sonho do copeiro e do padeiro, mas enquanto ele não interpretou, nada mudou. Percebe que Faraó teve sonho, mas enquanto não houve uma interpretação, nada mudou. A interpretação se torna algo determinante na história de José. E por isso que eu venho vos falar esta noite sobre o poder da interpretação. O poder da interpretação. Às vezes nós, ainda hoje, pensamos de que o segredo da nossa vida está em circunstâncias. Ainda hoje nós oramos, fazemos campanha dizendo: Deus, só segue esse vento, acalma este mar, para este vento, porque quando as águas estiverem tranquilas, então eu serei o homem que eu devo ser, então eu serei a mulher que eu devo ser, então eu serei o obreiro, eu serei a cristã, eu serei o cristão. Há muita gente que estão à beira do caminho, abandonaram a chamada, abandonaram o ministério. Sabe por quê? Eles disseram: a luta foi grande demais, o que fizeram comigo foi além do que eu podia suportar, por isso eu abri mão do casamento, da família, eu abri mão da igreja. Mas isso não é fato. Nós não perecemos por causa de lutas, porque a Bíblia diz que Deus nunca permitirá um momento de prova, uma fase de prova, sem antes Ele nos dar recursos para vencê-la. Spurgeon dizia de que toda provação vem com ouro nas mãos. Todas as vezes que você enfrentar algo terrível na sua vida, você precisa entender que em algum momento ao seu redor, em algum lugar ao seu redor, Deus plantou em você esse recurso para você sair mais do que vencedores. Queridos, se o segredo não está lá, então por que muitas pessoas são derrotadas na vida? Porque lhes faltam interpretação. Interpretar, no sentido no dicionário, é você determinar o significado com precisão. Interpretar significa você determinar o sentido, o significado com precisão. Interpretar significa você elucidar. Interpretar significa você aclarar. Interpretar significa você lançar luz, remover as sombras. E às vezes é isso que nos falta. E aqui eu aprendo a primeira lição que nós precisamos conversar esta noite: que a sua situação não é tão importante quanto a interpretação que você dá dela. Então eu vou te dizer uma coisa: Deus deu um sonho para Faraó, e neste sonho havia 7 anos de muita bonança. 7 anos de muita bonança. Após esses 7 anos, haveria 7 anos de escassez. Então preste atenção: se nada tivesse acontecido de interpretação, os fatos aconteceriam. Viria sobre o Egito 7 anos de fartura. Se ninguém tivesse interpretado o sonho, a fartura viria, estava determinado por Deus. Mas eles seriam abençoados com a fartura, sim ou não? Sim, mas mesmo assim eles iriam perecer, porque lhes faltou interpretar a fartura. Então eu vou te dizer uma coisa: tem muita, em nome de Jesus, entenda isso, eu sinto Deus nessa palavra. Tem muita gente perecendo por causa da bênção. Tem muita gente que estão sendo derrotados, que estão perdendo batalhas, e não é por causa do deserto, e não é por causa da escassez, é por causa da bênção. Porque foram agraciados, mas não interpretaram o propósito da bênção. Então você precisa entender que não é de circunstâncias perfeitas
que nós precisamos, porque tem muita gente que estão perecendo exatamente no lugar da bênção. Fala para mim, aonde que Adão e Eva pereceu? Paraíso. Fala para mim, Jesus multiplicou, Jesus operou a pesca milagrosa, e o texto fala de que o barco estava quase afundando. Por causa de quê? Muito ou pouco? Muito. Bênção, bênção. Diga comigo, bênçãos. Podemos melhorar, vamos lá, só os machos. Bênçãos. Afunda navio. Você precisa entender que o que está nos destruindo não é por causa da escassez ou por causa da bênção que está faltando em nós. Chama-se interpretação. Tem muita gente que está recebendo portas de emprego, tem muita gente que está recebendo novos empreendimentos, tem muita gente que está recebendo novos títulos, novas formações, tem muita gente que está ladeado de muita coisa boa. Mas tudo isso não está tornando ele mais sensível, isso não está tornando ela mais generosa, isso não está fazendo com que eles oram mais, isso não está fazendo com que eles congregam mais. Pelo contrário, isso está se isolando, porque afinal nada está lhe faltando. Ei, está faltando interpretação, está faltando você enxergar tanto a bênção quanto a luta. Você precisa olhar para eles e interpretar o que está acontecendo aqui. Eu lembro da história de um empresário em São Paulo, de que naquele mês houve um superfaturamento inexplicável. Era um negócio em família. Ele chamou os filhos e disse: olha, houve um superfaturamento aqui, não tem como explicar isso. Sabe o que nós faremos? O que sobrou do esperado, nós vamos guardar e vamos esperar. Deus deve estar preparando alguma situação lá na frente para nós aplicarmos isso aqui. Isso é você interpretar. Isso aqui é você interpretar a bênção. Mas você também deve interpretar as lutas. Você precisa entender de que as escassez nunca sobrevirão sobre nós para nos matar. Você precisa entender de que os problemas nunca virão sobre nós para nos tornar mais amargos. Não, Tiago disse de que tenhais gozo e alegria quando passardes por provações, porque elas gerarão em vós. E ele vai falando da paciência, ele vai falando da perseverança. Ei, você precisa interpretar os momentos difíceis da sua vida. Você não pode ser um ignorante. Você não pode receber isso como uma vítima, dizendo: isso veio para me matar. Não, respire. Porque foi isso que salvou Jó. O que salvou Jó não foi que ele enfrentou aquela circunstância como ignorante. Ele parou. Eu não estou entendendo, mas eu sei quem entende. Eu vou buscar essa interpretação. E ele foi para Deus, e foi falar com Deus, e foi falar com Deus, e foi falar com Deus, até que ele disse: uau, agora eu interpretei, agora eu sei a interpretação, agora está tudo lúcido. Essa interpretação veio para que eu pudesse conhecer o que eu só conhecia de ouvir falar. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não queremos interpretar. Nós queremos solução rápida. Porque nos momentos de escassez, a gente quer que isso passe logo.
Mas nós não queremos interpretar, nós não queremos entender, nós não queremos aprender de Deus. Eu louvo a Deus pelo cuidado que Ele está tendo com a minha vida e com a minha família nessa cidade. Mas eu lembro dos momentos difíceis que eu já tive quanto família. Eu lembro que quando a Eileen engravidou do Alejandro Caleb, ela só tinha um vestido roxo. A barriga ia crescendo. Graças a Deus que o vestido esticava. Ela ia na terça-feira para o culto, vestido roxo. Ia na quinta-feira, vestido roxo. Ia no domingo, vestido roxo. Eu falei, meu bem, eu não aguento mais esse vestido roxo. Falei, eu. Então vamos orar para Deus dar outro. E nós oramos. Deus, dá um vestido para minha esposa. Deus deu. Quando ela abriu um embrulho, outro vestido roxo. Foram tempos. Ela não falou da cor, né? Foram tempos difíceis. Mas ei, a gente nunca assim parou para blasfemar de Deus, dizendo, Deus, olha, sabe uma coisa? Isso aqui não dá não. Tem algum botão errado, o Senhor apertou aí para nós. Não. A gente chorava e a gente dizia assim, meu bem, esse é o momento da nossa semeadura. O momento da escassez é o momento que você está semeando com lágrimas. Se nós não tivermos estrutura para passar a escassez, quando a bonança chegar, nós nos perderemos nela. E eu lembro que a gente ia interpretando as situações, o quanto que nós podemos aprender de Deus. Teve um dia que nós estávamos em casa e não tinha nenhuma mistura, não tinha nenhuma carne. A gente abria a geladeira, só tinha Gênesis 1 e 2, só tinha luz e água. E a gente abria a geladeira, só água, meu Deus do céu, era numa quarta-feira. E falei, meu bem, vamos para a igreja. Nós fomos para a igreja. E chegou lá, o pastor contou um testemunho. Um testemunho de que o pastor foi visitar os missionários. E o pastor sentado assim na sala, ele via que toda vez que a esposa do missionário, a missionária, passava em frente à geladeira, ela fechava a cara assim, ó. Ele achou aquilo estranho, disse, mas o que é isso? Quando foi orar, disse, irmã, eu percebi que toda vez que você passa ali na frente da geladeira, você fecha o rosto, você fecha a cara. Ela disse, vem cá para o senhor ver por que eu fecho a cara. E quando ele abriu, disse, pastor, não tem nada. Só água, pastor. Não aguento mais isso aqui. O pastor disse, eu vou te dar uma palavra. Vou te dar uma palavra. Todas as vezes que você passar em frente a essa geladeira, em vez de você fechar o rosto, você fala graças a Deus. E ele foi embora. Ele foi embora. Aí, ela passava assim, passou a primeira vez que ela passou perto da geladeira. Graças a Deus. E ela foi amolecendo. Irmãos, na mesma semana, uma caminhoneta chega, cheio de compras para os próximos 6 meses. Nós ouvimos isso, eu falei, meu bem, eu já sei qual é o segredo lá em casa. Chegamos em casa por volta de 5, 5:30. Aí eu falei assim, é eu ou é você? Ela disse, sou eu. Ela chegou lá, abriu a geladeira e falou bem assim, graças a Deus. Eu falei, não, deixa comigo. Coloquei a cabeça dentro do congelador. Então você sabe que o congelador não era pequeno, né? Ó, coloquei a cabeça lá dentro e eu dei um grito. Graças a Deus! Ela disse, Renzo, eu falei, é isso mesmo. Irmãos, no outro dia, na quinta-feira, por volta de 8 horas da manhã, alguém bate no portão lá em casa. Aleluia. Chegou com quilos de linguiça, de frango a passarinho, despassarinho, com carne. Irmãos, nós comemos carnes nos próximos 30 dias, todo dia.
Era Deus nos dando uma aula a depender dEle e a viver do milagre. Mais importante do que a situação é a interpretação que você está dando a ela. Se você interpretar equivocadamente, poderá ser a sua ruína. O que está acontecendo à sua volta, seja de bênção ou seja de lutas. Alguém disse para mim há pouco tempo atrás, dizendo: pastor, eu parei de ir na igreja. Eu vou falar uma coisa que o senhor não vai nem acreditar. Depois que eu parei de ir na igreja, não é que Deus me abençoou mais ainda? Não. Não. Ele não está interpretando a situação como deve. Diga para quem está ao seu lado: mais importante do que a situação, diga, mais importante do que a situação é a interpretação que você dá. Interprete. Interprete. O que vai mudar a vida de José é a interpretação. Mas existe uma segunda grande lição. E a segunda grande lição é que nós não devemos interpretar a vida a partir das aparências. Por quê? Porque às vezes as coisas não são como parecem ser. Ei, você precisa interpretar. Porque se você não interpretar, se você ser movido pelas imagens dos seus olhos, você será enganado. Porque muitas vezes as coisas não são como parecem ser. Olha para José. Olha para José. José é vendido. Os irmãos dizem assim: o que nós vamos falar para papai? Vamos pegar a túnica que ele recebeu de várias cores, vamos matar o animal e vamos lambuzar de sangue. Vamos lambuzar de sangue e vamos entregar para papai, para dizer para papai que um animal o devorou. E eles o fizeram. O pai pegou a túnica. A túnica era de muitas cores. Era de muitas cores. Mas o sangue não era de José. Mas Jacó não interpreta. Não, ele olhou para a aparência. Túnica de José, cheia de sangue. Cola com a história. Pronto, está morto. Mas as coisas não parecem ser como são. As aparências se enganam. Aí a história continua. Aí teve um dia que a mulher de Potifar, sabe o que faz? A mulher de Potifar vai dar de cima de José. E teve um dia que os dois estão sozinhos e ela vem pesado sobre José. E José escapa e fica a capa na mão dela. Ei, ele fugiu e a capa ficou na mão dela. Ela grita para os empregados dizendo: me socorre, José quis me abusar, José quis me violentar. Ela esperou chorando Potifar chegar e contou a história. Ei, os empregados chegaram: essa túnica é de José, está na mão dela. Faz sentido. Mas não sabiam que as aparências enganam. Pastor, eu vi com esses dois olhos, eu vi. Mas nem sempre tudo que você vê aparenta ser. Você precisa interpretar. Lucas 7 conta-nos a história de uma mulher que foi julgada pelos religiosos como pecadora. Mas na verdade, Jesus já tinha perdoado ela. Eles interpretaram pela aparência.
Ei, as mulheres saíram de manhã de casa. Nós vamos lá para o sepulcro. Saíram correndo. Quem vai nos revolver a pedra? Não sabemos, mas vamos assim mesmo. E quando chegaram, a pedra está removida. E quando elas chegaram mais perto, cadê o corpo? Roubaram o corpo. Elas acreditaram no que elas viram, mas as aparências enganam. Os discípulos estão no alto mar, e rema daqui, e rema de lá. Nós vamos morrer, essa tempestade vai nos matar. Ai, o que Jesus fez com a gente, nos mandou para a tempestade, vamos morrer. De repente vem um ser, eles olham, hã? É um fantasma, acabou, agora a gente morre. Mas não era fantasma. As aparências enganam. Você já parou para pensar quantas coisas equivocadas você falou a respeito de alguém porque você foi pelas aparências? Você já parou para pensar quantos julgamentos errados que nós já cometemos? Você já parou para pensar quantas confusões que nós já causamos? Porque nós não interpretamos a circunstância, nós não interpretamos, vamos pela aparência. Tem uma história, duas histórias, um quanto hilária que aconteceu, uma conosco e outra com um amigo nosso. Contei isso essa semana aqui. Um amigo nosso se casaram, jovem, casal jovem, e uma semana depois do casamento, pensa um casal vivendo uma fraqueza, uma moleza, um sono que não terminava. Meu Deus do céu, ele ia trabalhar, não tinha nem vontade de sair da cama, chegava lá, na hora do almoço ele só dormia, uma moleza, uma fraqueza. Isso passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Aí eles pensaram assim, sabe uma coisa? O diabo está furioso com a gente. Vamos pedir para o pastor orar por nós, porque o diabo está furioso, foi só a gente casar. A gente casou, o negócio ficou ruim para a gente. Foram para a igreja, expulsou demônio, fúria do inimigo, expulsou. Mas eles continuaram fracos. Aí não deu certo, foram para o médico. Chegaram no médico e falaram, doutor, alguma coisa de ruim está acontecendo com a gente, para que a gente vai morrer. Nós casamos tantos dias atrás, e desde lá, olha, a gente só quer dormir, a gente quer que o mundo acabe em cama. O médico fez só uma pergunta. O que vocês estão comendo? Aí eles falaram assim, não, comendo, está comendo arroz, feijão. Aí a esposa falou, doutor, a gente ganhou de presente um saco de maracujá. Suco no café da manhã, suco no almoço, suco na janta. Meu irmão, não tinha nada de diabo, não tinha nada de fúria. Mas também aconteceu lá em casa. Lá em casa, olha o que aconteceu. A Alessa chegou em casa da escola e disse assim, papai, mamãe, hoje lá nós aprendemos a respeito de como a Nossa Senhora chegou no Brasil. Aí ela contou a história da Nossa Senhora, o jeito que contaram lá na escola. Aí nós explicamos, ok, o outro lado, enfim. Passado uma semana, talvez, uns 15 dias depois, eu cheguei em casa à noite. A Eline com o olho vermelho de tanto chorar. Meu bem, eu preciso te contar uma coisa. Você não sabe o que o diabo está querendo fazer com a Alessa. Eu fiquei assustado. O que é? Olha o que ela desenhou. Esse é o desenho. Olha aqui, meu bem. Ó. Meu bem, ela desenhou a Nossa Senhora, meu bem. Meu bem, o diabo está querendo levar a Alessa para a idolatria, meu bem. Eu orei, meu bem, eu disse, Satanás, você não vai ter a minha filha.
filha. A minha filha é de Jesus, não é de Nossa Senhora. E eu orei. Irmão, o negócio ficou tão tenso que até eu fiquei assim também. Falei, meu Deus do céu, a filha de um pastor amando a Nossa Senhora. O negócio está tenso lá em casa. Orei de novo. Faz que a oração. Orei também. Orei. Falei, meu bem, amanhã de manhã nós vamos conversar com a Alê sobre esse negócio. A gente precisa doutrinar a Alê. Meu Deus do céu. Aí o dia amanheceu. E a Eileen, naquela sabedoria de mãe, pois é, minha filha, tudo bem, tudo bem. Aí ela trouxe esse desenho. Falou assim, minha filha, conta pra mamãe assim. Nossa, que desenho bonito, minha filha, que desenho bonito. Conta pra mamãe assim, o que você desenhou aqui. Ah, deixa comigo, mamãe, deixa comigo. Ó, isso aqui é o peão. Isso aqui é o rei. É o rei, isso aqui é a rainha. Isso aqui é a torre. Isso aqui é o cavalo. Mamãe, isso aqui é um xadrez, mamãe. Falei, bom, se for um xadrez, eu não tinha orado tanto daquele jeito, não. Mas valeu para gerações futuras. Para os netos, tataranetos. Eu acho que nunca mais vai ter idolatria. As coisas não são como parece ser. Você já prestou atenção que às vezes é possível você estar sofrendo por uma situação que você não deveria? Porque a sua interpretação está equivocada. Ei, eu disse isso aqui semana passada. De que eu li com esses dois olhos, eu li uma reportagem. O título da reportagem era: casei na igreja e não sabia que havia casado com um estuprador. Fui ler a reportagem, o desabafo de uma mulher que casou com um psicopata. E o lamento dela é que ela havia casado na igreja. Ela tinha se encontrado com esse cara na igreja. Mas quem diz que pelo fato que alguém se assenta no banco e assiste culto, quem diz que isso é evidência máxima de que ele nasceu de novo? Quem disse que é pelo fato de que você encontrar alguém em vez em quando numa reunião como essa, quer dizer que ele recebeu o novo nascimento, o nome dele está escrito no livro da vida? Quem disse isso para você? E eu dizia para os jovens, dizia, gente, cuidado, abre o olho, porque tem decisões de casamento que acontecem dentro desse ambiente, que na cabeça de algum, ou dele ou dela, ele está casando com a mulher de Deus, ela está casando com o homem de Deus, mas as aparências se enganam. Jesus nos contou sobre isso na parábola do semeador. A primeira terra, a segunda terra, a terceira terra não tem nada a ver de salvação. São pessoas que entraram em contato com a palavra. São pessoas que tiveram uma certa experiência. O texto fala do Pedregal de que houve até muita alegria, mas o texto é claro de que nenhum deles de fato foi salvo. Foram religiosos, aprenderam a linguagem, aprenderam a cantar hinos, aprenderam a citar versículo, aprenderam o vocabulário evangeliquez, mas nunca teve uma verdadeira experiência de salvação. Você precisa interpretar, porque senão você pode ser enganado. Você pode ser enganada. Interprete para que você não seja conduzido pela aparência e pereça. Quantas decisões de
trabalho, quantas decisões de mudança, quantas decisões de relacionamento que foram decididos sem a devida interpretação. E hoje são pessoas que estão derrotadas, são pessoas que estão perecidas, são pessoas que estão vazias, estão amargas, porque não interpretaram. Não interpretaram. Eu aprendo na história de José de que você precisa interpretar a vida através de Deus, e não ao contrário. Não é você interpretar Deus a partir da sua vida. Você precisa interpretar a sua vida. Você precisa interpretar os processos da sua jornada a partir de Deus. É com o olhar de Deus que você precisa interpretar, porque senão você poderá cair num abismo de frustração. Enquanto José estava interpretando a Deus a partir da sua vida, ele pensava que os seus irmãos haviam feito mal a ele. Enquanto José estava interpretando Deus a partir da sua vida, parecia que os irmãos dele de fato estavam querendo matá-los, e os demônios, os diabos, o Satanás havia controlado a situação. Deus saiu do controle, porque não pode Deus deixar isso acontecer com um menino inocente. Não, Deus não é justo. Eu não plantei para estar colhendo isso. Eu não plantei para estar sofrendo assim. Não, Deus não é justo. Mas o dia em que José passou a interpretar a sua vida através de Deus, ele vai agradecer aos seus irmãos. Você está se sentindo vítima? Você está se sentindo vítima? É porque você está interpretando Deus com a sua vida. Você acha que é os homens que estão fazendo isso com você? Você acha que você está debaixo de uma maldição? Você está debaixo de um zeguezé? Você está debaixo de alguma coisa ruim? É porque você não tem interpretado a partir de Deus. Porque quando você vai para a vida interpretar a partir dos olhos de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada será perdido, tanto a luta quanto a bênção, tanto a fartura quanto a escassez me fará bem, porque eu amo ao Senhor. Alguém entende essa palavra? Aplauda o nome do Senhor. Quando eu olho para a ceia, e ao você participar dessa ceia, você precisa lembrar que está diante de nós a história de um homem que nos ensinou a interpretar a vida. Não a partir das aparências, não a partir de uma vitimização, mas alguém que vai interpretar a vida com os olhos de Deus. Ei, um dia Jesus olhou para os discípulos e diz assim: eu vou para a cruz, eu vou para a cruz, vou morrer nela, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O texto fala que Pedro disse: Jesus, vem cá, por favor, vem cá. Vem cá, Jesus, vem cá. E a Bíblia diz que Pedro começou a repreender a Jesus. Jesus, o senhor não sabe, mas deixa eu lembrar o senhor. A cruz é um lugar para maldito. A cruz é o pior lugar para que o homem venha estar. O senhor está equivocado.
O Senhor está equivocado. Não, a cruz não é o seu lugar. Mas como se não bastasse, Jesus não disse apenas que ele iria para a cruz, mas ele diz assim: ó, quem quiser ser o meu discípulo, pega a tua cruz e segue-me. A cruz não faz parte apenas da minha história, a cruz faz parte da história dos meus discípulos. Aí ainda hoje, nós olhamos para a cruz como os discípulos olhavam. Ainda hoje nós olhamos para a cruz e nós não interpretamos a cruz como Jesus a interpretou. Olha como é que nós interpretamos a cruz. Pastor, o meu marido é um cabeça dura demais, pastor. Ele não me escuta, pastor. Oh, homem teimoso, pastor. E vai falando. Aí chega uma hora que ela fala assim: pastor, eu já entendi. O meu marido é a minha cruz, que eu tenho de carregar até o fim. Aí vem a mulher, vem a esposa, assim, vem o marido, fala assim: pastor, eu não aguento aquela mulher, pastor. Aquela mulher fala demais, pastor. Pastor, aquela mulher gasta o que ela não tem, pastor. Pastor, ela é vaidosa demais, pastor. Ela é ciumenta demais, pastor. Ah, mas eu entendi, pastor. Sabe uma coisa? A minha esposa é a minha cruz. Eu tenho de carregar ela até o fim. Aí vem um casal e fala assim: pastor, os nossos filhos. Pastor, a gente não dorme faz tanto tempo, preocupado com esses filhos, rebeldes, desobedientes, pastor. Pastor, esses filhos não dá paz pra gente, pastor. Sabe de uma coisa, pastor? Esses filhos têm sido a nossa cruz tão pesada. Olha o que a gente fez com a cruz. Pastor, o meu carro não pega de manhã, pastor. Estava usando óleo, pastor. Eu fiz motor semana passada e já estragou de novo, pastor. O meu carro é a minha cruz. Pastor, o meu trabalho, pastor, o meu patrão, ele é chato demais, pastor. É a minha cruz. Aí na cabeça de muita gente, a cruz é tudo aquilo que você coloca de pior. A cruz é tudo aquilo que acontece de ruim. Essa é uma interpretação dos discípulos. Isso é a interpretação de alguém que está interpretando Deus com a sua vida. Mas preste atenção, o que Jesus está nos ensinando em carregar a cruz. Escute o que significa carregar a cruz. Lembre-se que a cruz é uma tipologia do altar no Antigo Testamento. O altar era a oferta, era o lugar que se ofertava. A cruz se tornou esse lugar da oferta. Agora preste atenção. A cruz da direita e a cruz da esquerda, quem é que estava lá? Ladrões, malfeitores. Agora fala para mim, quem que estava na cruz do meio? Fala para mim, o que Jesus colocou na cruz do meio? Ele colocou o que era de mais ruim. Ele colocou o que era de mais pobre. Ele colocou o que era de mais tenebroso. Ele colocou o que era de pior na sua vida. Ou ele colocou o que era mais sublime. Ou ele colocou o que era mais nobre. O que ele colocou o que era de mais gracioso. O que era de mais valioso. O que era mais grandioso. O que Jesus colocou na cruz? Ele colocou amor, Ele colocou graça, Ele colocou perdão, Ele colocou misericórdia, Ele colocou compaixão, Ele colocou lá. Então o que significa carregar a cruz? Carregar a cruz não é você viver o pior. Carregar a cruz é você colocar o que é de mais nobre em favor dos seus irmãos. Sabe o que é carregar a cruz? É quando você perdoa.
Quando você perdoa os que não merecem. Sabe o que é carregar a cruz? É você ter misericórdia de alguém que nunca vai poder te recompensar. Sabe o que é carregar a cruz? É você dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Isso é carregar a cruz. Essa é a interpretação que Jesus a deu. Olhe para Jesus. Ele está nos ensinando a interpretar a vida. Ele está nos ensinando que é possível você padecer injustiça sem azedar a alma. Quem perde o coração diante das injustiças é o ímpio. Quem perde o coração diante das injustiças que os outros fazem a eles é o ímpio. Jesus não. Estão mentindo a respeito dele, estão traindo ele, estão censurando ele, estão torturando ele, e o coração de Jesus permanece intacto. Isso é carregar a cruz. Isso é interpretar a vida com os olhos de Deus, de viver a vida a partir de propósito, de tocar a gente. Vocês me ouvirão falar muito sobre isso ainda. Esta semana Deus falou muito forte no meu coração uma frase. E a frase que Deus disse assim para mim foi: atos de bondade não são fraquezas. Diga comigo: atos de bondade não são fraqueza. Não é assim que a gente interpreta. A gente interpreta assim, ó. Dessa, tá bom, tá? Dessa eu perdoo. Mas ó, não me faça isso de novo, tá? Eu não sou palhaço. Para de brincar com a minha cara. Essa menina aí, essa amiga, esse amigo acha que eu sou palhaço. Deixa vir da próxima vez. O que ele vai ter, o que ela vai ter. Aqui ninguém faz de bobo. Esse negócio de ficar pedindo perdão sempre é o que reconcilia o casal. Ele fala: não, pastor, eu não aguento mais, eu estou aqui, ó. Toda vez que lá em casa o fogo pega, é eu que tenho de ir lá com o extintor. É eu que preciso me humilhar. É eu que preciso reconciliar. Ou é ela que chega e fala: pastor, eu não aguento mais. Esse homem, ele nunca cede. É eu que tenho de ceder sempre. Sempre é eu, sempre é eu. E quem diz que virtude é fraqueza? Quem disse que quando você oferece perdão, quando você vai querendo reconciliação, quem disse que quando você cede, Deus está dizendo: para com isso, minha filha, você está boba demais? Quem diz isso? É o diabo. É o diabo que diz que tem limite para ter virtude. É o diabo que diz que tem um limite para ser misericordioso, para perdoar. É o diabo que diz que tem limite para amar. A cruz vai nos dizer o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Atos de bondade não é fraqueza. Parabéns, mulher. Se é você que procura a reconciliação sempre, parabéns. Você é uma gigante diante de Deus. Parabéns, macho. Se é você que cede sempre, parabéns. Isso é só para os fortes. Se ela pensa que é o que eu vou pedir perdão, não está enganada. Isso é para quem pensa pequeno. Isso é para quem não interpreta a vida segundo Jesus. Se é virtude, se é bondade, segue em frente. Não há fraqueza nisso. Há grandeza. Mas é só Jesus que nos ensina a interpretar assim. Fora de Jesus, os padrões são outros. Eu convido a você esta noite, ao participar dessa ceia, eu convido a você a dizer: Jesus, eu participar desse pão e desse cálice, eu quero interpretar a vida do teu jeito. Quantas pessoas a gente já desistiu, quantas pessoas a gente já magoou,
Quantas pessoas que nós matamos no nosso coração porque nós não interpretamos. Quantas circunstâncias que nós saímos como derrotados porque nós não soubemos interpretar. Quantas pessoas estão se perdendo porque está vendo, estão assistindo, estão ouvindo. E ele fala: é verdade isso aqui, tem razão. Está na internet, tem razão. Tem razão. Mas não sabe ele, não sabe ela, que o seu discernimento está comprometido. Ele está sendo levado pelo argumento, pela eloquência, pela estupidez, pela ignorância, pela tolice. Isso tem permitido que homens brilhantes perecem. Mulheres brilhantes perecem. Esta noite, em nome de Jesus, entenda que a fé nos capacita a interpretar a cena da nossa vida segundo a história de Deus. Estejamos em pé, os nossos obreiros estejam a postos. Ei, há poder na interpretação. Há poder na interpretação. Fala com Deus esta noite que você quer interpretar a igreja segundo Deus. Segundo Deus. Segundo Deus. Alguém me dizia hoje aqui de manhã na escola dominical, quando terminou, disse: pastor, tem muita gente que sai da igreja porque não vê a igreja como família. Pode ir distribuindo. Pastor, tem muita gente que sai da igreja porque não vê a igreja como família. E eu disse: argumente mais. E ele dizia: lá na nossa casa, quando a gente é criança, lá com nossos pais, quando o nosso pai faz alguma coisa de errado, ou quando o nosso irmão faz alguma coisa de errado, o que a gente faz? A gente sai de casa. Pai, o senhor faz uma coisa de errado, ou sabe uma coisa, ó, nunca mais quero ver essa casa. Pai, ó, o meu irmão aqui fez uma coisa de errado, sabe uma coisa, ó, eu não quero mais saber dessa casa. Não. A gente resolve. A gente fica. Por que na igreja não é assim? Porque na igreja, quando um dos nossos irmãos falham conosco, a gente quer sair da igreja. É porque a gente não tem uma interpretação que este lugar é como família. Esse lugar é como família, onde é que nós somos convocados a cuidar uns dos outros. Esse lugar é como família em que você é convidado a derramar o seu dom, a derramar o seu talento em favor dos seus irmãos. Você precisa interpretar a igreja segundo os olhos de Deus. Todos nós temos fraquezas. Se eu te contar das minhas fraquezas, você assustaria. Tem as minhas falhas, tem as minhas batalhas que faz anos que tenho falhado em vez em quando. Você tem as suas. Mas todos nós estamos indo na direção de um novo céu e de uma nova terra. E enquanto nós não chegarmos lá, a Bíblia diz: suportai uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Há um poder na interpretação. Eu termino te dizendo que José fez uma confissão no texto. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó disse: olha, eu quero a interpretação. E José disse assim: eu não tenho a interpretação. A interpretação pertence a Deus. Não está comigo, não está nas minhas mãos, não é a hora que eu quero, está com Deus. Você se lembra quando Nabucodonosor lavrou um decreto
para matar todos os sábios da Babilônia, porque ele tinha tido um sonho e ninguém podia interpretar. Chegaram na casa de Daniel e disse: você vai morrer. Ele disse: mas por que eu vou morrer? Eu não fiz nada de errado. É porque o rei teve um sonho e ninguém interpretou. O que é que Daniel disse? Me coloca na presença do rei. E disse: Nabucodonosor, eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo, Ele é conhecedor de todos os mistérios. Ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e disse: orem, porque se Deus não dá interpretação, nós vamos morrer. Sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos interpretação assistindo televisão demais. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer interpretação no nosso conforto. A gente quer dobrar o joelho em 5 minutos e dizer: Deus, me dá interpretação. Aí Deus não fala nada. Aí você fala assim: já que ele não falou nada, porque ele está concordando. Cuidado, cuidado. Eu aprendo que essa interpretação, ela não vem barato. Você tem de ir para o secreto. Você tem de entrar na presença de Deus sem pressa. Fala: Deus, eu não vou tomar a decisão desse casamento enquanto o Senhor não trazer a certeza no meu coração. Eu não vou mudar de cidade, eu não vou mudar de emprego enquanto o Senhor não me dá a interpretação desses processos. Deus, eu não vou abrir mão enquanto o Senhor não me dá a revelação do que está por detrás desse cenário. Deus, eu não vou murmurar de Ti, eu não vou blasfemar de Ti, eu preciso de interpretação. Me ajuda a interpretar as pessoas segundo os Teus olhos. Ajuda-me a interpretar as pessoas segundo os Teus